Você já teve a sensação de acordar um dia e perceber que passou a vida toda obedecendo, sem nunca ter vivido de verdade? Pois foi exatamente assim que eu me senti no dia em que bati na porta do convento. Meu nome é Leocádia Pires. Tenho 78 anos. Nasci e vivi quase toda a vida em São João del Rei, Minas Gerais. Depois de enterrar meu marido, Antônio, resolvi me recolher. Ou pelo menos achava que era isso. Queria paz, queria silêncio. Mas o que encontrei dentro daqueles muros me mostrou que o silêncio também pode ser uma prisão. Passei 50 anos servindo, primeiro a meus pais, depois a um homem que me chamava de esposa, mas me tratava como empregada. Ele era o tipo que a cidade chamava de homem direito. Mas eu é que sabia o peso da sua mão e o corte das suas palavras. Quando ele morreu, ouvi muita gente dizer que eu devia agradecer a Deus por ter tido um bom marido. Agradecer pelo quê? Pelas noites em que dormi com medo? Pelos anos engolindo lágrimas no travesseiro? Então eu fiz o que ninguém esperava. Entrei para o convento de Nossa Senhora da Esperança, achando que lá dentro eu ia encontrar Deus. Mas o que encontrei foi a verdade. Dentro daqueles muros frios, vi coisas que nem nos meus piores anos imaginei. As freiras, que pregavam caridade, escondiam o pecado atrás dos véus. Moças grávidas eram mandadas embora às pressas. Padres vinham à noite pelos fundos, e a fé era usada como corrente para calar quem sofria. No começo calei junto, mas quando vi uma noviça chorar pedindo ajuda, alguma coisa em mim se quebrou. Eu já tinha engolido demais. Foi aí que denunciei tudo. E como castigo fui expulsa, chamada de louca e mentirosa. Hoje moro num sítio simples em Tiradentes. Crio galinhas, planto hortelã e escrevo cartas para as mulheres que ainda acreditam que nascer mulher é sinônimo de servir. O povo me chama de a velha do convento, e eu rio, porque foi lá que finalmente encontrei o que procurei a vida toda. Não Deus nas paredes, mas coragem dentro de mim. Porque a fé, eu descobri, não mora no medo. Mora na voz que a gente decide não calar mais. A voz que nos conta as histórias mais profundas nem sempre é a que grita. Às vezes, é o sussurro que sobreviveu a uma vida de silêncio. A jornada que estão prestes a ouvir é uma dessas. Um testemunho de que a verdadeira fé não se encontra em paredes de pedra, mas na coragem de derrubá-las. Antes de mergulharmos nos corredores silenciosos que levaram a este momento, um pequeno convite. Se histórias de redescoberta e vozes que se recusam a ser caladas ressoam em sua alma, considere se inscrever neste canal. Assim, você não perde nenhuma das verdades que, como a de Leocádia, merecem ser contadas. Agora, voltemos à sala fria onde um destino estava sendo selado. A palavra expulsão ecoou na sala austera como o badalar de um sino fúnebre. Pairou no ar denso, impregnado pelo cheiro de cera de abelha e madeira antiga, e pousou sobre Leocádia Pires, com o peso de uma lápide. Ela manteve a postura ereta, as mãos de dedos finos e nodosos repousando calmamente sobre o colo, uma ilha de serenidade em meio à tempestade que se formava nos olhos de sua própria irmã. Do outro lado da mesa de jacarandá polido, a Madre Superiora Helena, com o rosto emoldurado pela touca branca e impecável, parecia uma estátua de mármore esculpida pela decepção. Seus olhos, que um dia partilharam segredos de infância com Leocádia, agora eram duas pedras de gelo. Ao seu lado, a irmã Beatriz, vice-prioresa do convento de Nossa Senhora da Esperança, era a personificação da justiça divina, ou pelo menos da versão distorcida que elas praticavam. Seu queixo estava erguido, um vinco de desaprovação permanente entre as sobrancelhas. Você compreende a gravidade de seus atos, Leocádia? A voz de Helena era fria, desprovida de qualquer vestígio de laço sanguíneo. Não era a voz de Nena, a irmã mais nova que roubava goiabas do quintal vizinho. Era a voz da Madre Superiora, a guardiã da ordem e da moral. Leocádia inspirou lentamente, o ar frio preenchendo seus pulmões. Compreendo a gravidade do silêncio de vocês, respondeu ela, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Anos de submissão a Antônio, seu falecido marido, a ensinaram a engolir palavras, a sufocar verdades. Mas algo dentro daqueles muros sagrados havia despertado a mulher que ela se esquecera de ser. Irmã Beatriz bufou, um som agudo e desdenhoso. Insolência.
depois de tudo o que fizemos por você. Acolhemos uma viúva desamparada, oferecemos paz e oração, e é assim que você nos retribui? Semeando a discórdia, envenenando a mente de uma noviça e orquestrando essa vergonha. A vergonha não foi o que eu fiz, irmã. Leocádia a corrigiu, seu olhar passando da freira rígida para sua irmã. A vergonha é o que vocês permitiram que acontecesse debaixo deste teto. A vergonha é esconder o pecado, em vez de amparar a pecadora. Helena bateu com a mão espalmada na mesa, o som seco estalando no silêncio do escritório. Chega. Você não tem o direito de nos julgar. Você que viveu uma vida no mundo, não sabe nada sobre sacrifício e obediência. Sua presença aqui foi um erro. Você trouxe a desordem, a dúvida. O demônio fala pela sua boca. Leocádia sentiu uma pontada de dor, não pela acusação, mas pela desconexão total com a irmã que amara. Ela via agora que Helena não era prisioneira do convento. Ela era sua carcereira mais devota. Talvez o demônio seja mais honesto que muitos anjos que conheci aqui, murmurou Leocádia. Vocês me expulsam por ajudar uma menina assustada, uma criança que precisava de compaixão, não de um exílio secreto. O que farão quando o bispo perguntar por Sofia? Dirão que ela teve uma crise de vocação? O rosto de Helena empalideceu. A menção ao bispo foi um golpe certeiro. O controle, a imagem de perfeição do convento, era tudo para ela. Você tem até o anoitecer para recolher seus pertences, disse Helena, a voz tremendo de uma fúria contida. Irmã Beatriz a acompanhará até o portão. Nenhuma palavra com as outras irmãs. Você sairá em silêncio, como uma sombra. Sua passagem por este lugar será esquecida. Leocádia se levantou. Sentiu os ossos protestarem, mas sua espinha estava mais reta do que nunca. Ela olhou para o crucifixo de prata que pendia na parede atrás de Helena. O Cristo de olhos sofredores parecia olhá-la com compreensão. Vocês podem me expulsar destes muros, Helena, disse ela, usando o nome da irmã de propósito. Uma última tentativa de alcançar a mulher por trás do hábito. Mas não podem apagar o que eu vi. E o silêncio. O silêncio tem um preço muito alto. Eu paguei o meu por 50 anos. Não pagarei mais. Ela se virou e caminhou em direção à porta, sem esperar pela escolta de irmã Beatriz. Cada passo era uma declaração de independência. O corredor frio do lado de fora a recebeu, mas pela primeira vez desde que chegara, ele não parecia opressor. Parecia o começo de um caminho para fora da escuridão, mesmo que a levasse para a incerteza da noite que se aproximava. 78 anos. Leocádia sentia o peso deles nos joelhos toda manhã, ao se levantar para coar o café. Mas hoje, sentada na varanda de sua pequena casa em Tiradentes, o peso parecia menor. O sol de Minas Gerais aquecia sua pele enrugada, enquanto ela observava as galinhas ciscando no quintal. O aroma de hortelã e terra molhada subia do seu pequeno jardim, um perfume de vida, de liberdade. Era um contraste gritante com o cheiro de incenso e solidão que definira aquele capítulo de sua vida, 24 anos atrás. Tudo começou no dia em que enterrou Antônio. Era um dia cinzento e úmido de 1994, na pequena cidade de São João del Rei. A igreja estava cheia. Antônio Pires era um homem de bem, um comerciante respeitado, membro do conselho da paróquia. As pessoas se aproximavam dela, a viúva de preto, com seus pêsames ensaiados e olhares piedosos. Ele está em um bom lugar, diziam. Um homem tão devoto. Leocádia apenas assentia, o rosto um véu de luto apropriado. Ninguém via a ausência de lágrimas em seus olhos. Ninguém sabia que o alívio que sentia era tão vasto e profundo que a sufocava mais do que a dor jamais conseguiu. Por 50 anos, ela fora a esposa de Antônio, um objeto em sua casa bem arrumada, uma sombra em sua vida pública. Ele nunca levantou a mão para ela de uma forma que deixasse marcas visíveis para os outros, mas suas armas eram mais cruéis. O silêncio punitivo que durava semanas, as palavras cortantes ditas em sussurros para que só ela ouvisse, o controle sobre cada centavo, cada amizade, cada pensamento que ela ousava ter. Ele a esvaziou aos poucos, até que Leocádia mal se reconhecia no espelho. Após o funeral, a casa grande e silenciosa se tornou um mausoléu de sua vida não vivida. Os filhos, já criados e com suas próprias famílias em cidades distantes, ligavam, ofereciam ajuda,
mas não compreendiam o vazio que não era de saudade, e sim de si mesma. Ela vagava pelos cômodos, tocando nos móveis que lustrou por décadas, olhando para as paredes que ouviram seus soluços silenciosos. A liberdade era um pássaro engaiolado por tanto tempo que, com a porta aberta, não sabia mais voar. Foi então que a carta de Helena chegou. Sua irmã mais nova, a que sempre fora mais pragmática e devota, era a Madre Superiora do convento de Nossa Senhora da Esperança, um lugar recluso nas colinas verdejantes perto de Barbacena. A carta era formal, mas continha um convite. Venha passar um tempo conosco, Leocádia. Encontre paz na oração e na rotina sagrada. O mundo lá fora pode ser barulhento para uma alma em luto. Paz, oração, rotina. As palavras soaram como um bálsamo. Leocádia não queria mais tomar decisões. Não queria mais enfrentar o mundo barulhento. Ela queria silêncio. Mas um silêncio escolhido. Um silêncio santo. Não um silêncio imposto por um tirano doméstico. Ela se agarrou à ideia do convento como um náufrago a um pedaço de madeira. Vendeu a casa, distribuiu a maior parte dos móveis entre os filhos e guardou para si apenas uma pequena mala com roupas simples, alguns livros e a caixa de costura de sua mãe. Seus filhos protestaram. Mas, mamãe, um convento? A senhora não é freira. Eu preciso de um tempo para mim, para pensar, para rezar. Ela respondia, sem conseguir explicar que não estava fugindo do luto, mas de um fantasma. A decisão estava tomada. Ela iria para o convento, não para se esconder do mundo, mas para se esconder de si mesma, da mulher que ela não sabia como ser agora que estava livre. Ela ansiava pela estrutura, pelas regras, pela ausência de escolhas. Mal sabia ela que, ao buscar uma prisão voluntária, estava na verdade caminhando em direção à sua libertação mais visceral e dolorosa. Ela trocaria a gaiola dourada de seu casamento por uma de pedra e fé, acreditando que ali, finalmente, encontraria a paz. Mas o que a esperava não era paz, e sim a verdade. E a verdade, ela aprenderia, era muito mais barulhenta que qualquer ruído do mundo exterior. O táxi antigo subiu a colina por uma estrada de terra ladeada por eucaliptos altos, que filtravam a luz do sol, criando um padrão de luz e sombra no chão. O ar ficava mais fresco, mais puro a cada curva. E então, ele surgiu. O convento de Nossa Senhora da Esperança. Era menos um refúgio e mais uma fortaleza. Muros altos de pedra, cobertos em alguns pontos por trepadeiras de flores roxas, cercavam um complexo de edifícios coloniais brancos, com telhados de barro e janelas azuis. No centro, uma capela com uma torre modesta se erguia, a cruz no topo recortada contra o céu límpido de Minas. O motorista, um homem falante que havia contado a Leocádia sobre toda a sua família durante a viagem, ficou subitamente quieto. É aqui, senhora. Lugar de muito respeito e de muito silêncio. Leocádia desceu do carro, sentindo o cascalho ranger sob seus sapatos. O portão de madeira maciça, com entalhes de anjos e uma aldrava de ferro pesado, parecia impenetrável. Ela respirou fundo, o ar perfumado com o cheiro de jasmim e, estranhamente, de terra úmida. Mesmo sob o sol forte, era um cheiro de lugar fechado, de tempo parado. Ela apagou o motorista, pegou sua pequena mala e caminhou até o portão. Antes que pudesse usar a aldrava, uma pequena janela gradeada na madeira se abriu, revelando um par de olhos curiosos sob o véu de uma freira. Pois não, a voz era jovem, quase um sussurro. Eu sou Leocádia Pires. A Madre Superiora, minha irmã, está me esperando. Os olhos se arregalaram levemente em reconhecimento. Houve o som de ferrolhos sendo puxados, e o portão pesado se abriu com um gemido longo e profundo, como se estivesse protestando. Helena estava parada no pátio interno, uma figura imponente em seu hábito preto. O pátio era imaculado, um jardim perfeitamente cuidado, com canteiros de rosas de todas as cores, circundava uma fonte de pedra de onde a água jorrava suavemente. O único som a quebrar o silêncio profundo. O contraste entre a rigidez dos muros e a delicadeza das flores era desconcertante. Leocádia, seja bem-vinda. A voz de Helena era controlada, mas seus olhos revelaram um lampejo da irmã mais nova que Leocádia conhecia. Ela se aproximou e deu um abraço contido na irmã mais velha. O tecido do hábito era áspero,
e Leocádia sentiu a rigidez do corpo de Helena, como se mesmo o afeto fosse uma quebra de disciplina. Nena, Leocádia sussurrou o apelido de infância, mas Helena se afastou um pouco, o sorriso profissional de volta ao rosto. Aqui sou a Madre Superiora, irmã. É melhor nos acostumarmos. Venha, vou lhe mostrar seu quarto. Elas caminharam pelos claustros de arcos brancos. O chão de ladrilhos vermelhos estava tão polido que refletia a luz que entrava pelas aberturas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Outras freiras passavam por elas, abaixando a cabeça em um gesto de respeito a Helena e lançando olhares curiosos e rápidos a Leocádia. Elas pareciam deslizar, não andar, figuras escuras e silenciosas contra as paredes brancas. O quarto de Leocádia era pequeno, monástico. Uma cama estreita com uma colcha simples, uma pequena escrivaninha de madeira, uma cadeira e um armário embutido na parede. Uma única janela gradeada dava para um pomar nos fundos do convento. Era limpo, austero e impessoal. É simples, mas esperamos que encontre conforto, disse Helena, parada à porta. As refeições são servidas no refeitório. O sino a chamará para as orações e para o trabalho. A irmã Clara, nossa decana, lhe explicará a rotina amanhã. O trabalho ajuda a aquietar a mente. Obrigada, Helena, por tudo. Agradeça a Deus, que a trouxe a este lugar de paz, corrigiu Helena. Descanse agora. Amanhã começa sua nova vida. Ela se virou para sair, mas Leocádia a chamou. Nena, espere. Helena parou, mas não se virou completamente. Estou com medo, admitiu Leocádia em voz baixa. Helena finalmente a encarou, e por um instante, a máscara da Madre Superiora caiu. Seus olhos se suavizaram com uma compaixão genuína. O medo é o começo da fé, Leocádia. Entregue-o a Deus. Ele cuidará de você aqui. Então, ela se foi, deixando Leocádia sozinha no quarto silencioso. Leocádia sentou-se na cama dura. A paz que sua irmã prometia parecia mais com um vácuo. Ela olhou pela janela gradeada. As árvores do pomar balançavam suavemente com a brisa, suas folhas farfalhando. Era um som do mundo exterior, um lembrete de que a vida continuava lá fora. Aqui dentro, o tempo parecia ter parado. Ela se perguntou se, ao buscar refúgio na casa de Deus, não havia acabado de entrar em outra jaula. A primeira semana de Leocádia no convento de Nossa Senhora da Esperança foi uma imersão abrupta em um mundo regido por uma disciplina férrea e uma sinfonia de sinos. Cada aspecto do dia era anunciado por um toque diferente. Um para o despertar antes do amanhecer, outro para as laudes na capela fria, um toque para o café da manhã silencioso, outro para o início do trabalho, e assim por diante, pontuando o dia até o toque final para o grande silêncio da noite, após as completas. Leocádia, acostumada há décadas de uma rotina doméstica que, embora controlada por Antônio, ainda tinha sua própria flexibilidade, sentia-se como uma peça desajeitada em uma engrenagem perfeitamente lubrificada. A missa matinal na capela era a parte mais difícil. O cheiro de incenso e velas derretidas misturava-se ao frio que subia do chão de pedra, entrando em seus ossos. As vozes das freiras subiam em um canto gregoriano que era ao mesmo tempo belo e assustadoramente impessoal. Elas cantavam como uma só voz, um só corpo, uma só alma. Leocádia, sentada no último banco reservado para hóspedes, sentia-se uma estranha. Sua voz rouca e hesitante, ao tentar acompanhar os hinos em latim. Seu trabalho era na lavanderia, um grande salão nos fundos do convento, com tanques de pedra e o cheiro constante de sabão e água sanitária. Ali, ela trabalhava ao lado de outras mulheres, algumas postulantes jovens, outras irmãs mais velhas. A regra era o silêncio durante o trabalho, mas eram nos olhares e nos pequenos gestos que a comunicação acontecia. Foi na lavanderia que ela conheceu melhor a irmã Clara. Uma senhora de quase 90 anos, com um rosto tão enrugado quanto uma ameixa seca, mas com olhos azuis que brilhavam com uma vivacidade surpreendente. Enquanto esfregavam os lençóis brancos e os hábitos pesados, irmã Clara ocasionalmente lhe dirigia um sorriso cúmplice ou um piscar de olhos, pequenas transgressões à regra do silêncio que pareciam dizer: eu sei, é difícil no começo. Um dia, enquanto torciam um lençol pesado juntas, irmã Clara sussurrou, a voz como o farfalhar de folhas secas:
A senhora tem mãos de quem já trabalhou muito. Leocádia, surpresa, apenas assentiu. Mas o trabalho aqui é diferente, continuou a freira idosa. Aqui, lavamos as vestes para purificar a alma. Cada mancha que tiramos é um pecado que oferecemos a Deus. Leocádia olhou para suas mãos, vermelhas e ásperas pela água e pelo sabão. Ela pensou nas incontáveis manchas que limpou na vida. A lama das chuteiras dos filhos, o molho de tomate das toalhas de mesa, as manchas de vinho das camisas de Antônio. Nenhuma delas pareceu purificar nada. Era apenas trabalho. Trabalho invisível e sem fim. A outra figura que se destacava era a irmã Beatriz, de meia idade, com um rosto anguloso e uma postura que nunca relaxava. Ela parecia estar em toda parte. Seus passos eram silenciosos, e ela surgia nos corredores ou nas salas de trabalho como um fantasma, os olhos escuros perscrutando tudo, procurando por qualquer sinal de desvio, qualquer infração, um sussurro fora de hora, um momento de distração, uma dobra mal feita em um lençol. Nada escapava de seu olhar vigilante. As noviças, em particular, pareciam encolher-se sob sua presença. Leocádia sentia um arrepio sempre que irmã Beatriz passava por perto. Era o mesmo sentimento que tinha quando ouvia as chaves de Antônio girando na porta de casa. As refeições no refeitório eram um exercício de autocontrole. As freiras sentavam-se em longas mesas de madeira, em silêncio absoluto, enquanto uma irmã lia passagens da Bíblia ou da vida de um santo de um púlpito no canto da sala. A comida era simples, nutritiva, mas sem sabor. Sopa, pão, legumes cozidos. Comer era uma necessidade, não um prazer. Leocádia mastigava devagar, tentando não fazer barulho, sentindo os olhares de dezenas de mulheres sobre ela, mesmo que nenhuma olhasse diretamente. O som dos talheres contra os pratos era a única música. Naqueles primeiros dias, o silêncio que ela tanto almejara revelou-se um inimigo. Em vez de trazer paz, ele amplificava o barulho dentro de sua cabeça. As lembranças de Antônio, as palavras não ditas, os arrependimentos, tudo vinha à tona com uma clareza dolorosa. Ela rezava, tentava se concentrar nas palavras latinas, nas ave-marias e nos Pai Nossos, mas sua mente vagava. A paz do convento não era uma paz serena, era uma paz imposta, uma ausência forçada de vida. E Leocádia, que passara a vida inteira em uma quietude forçada, começou a sentir uma estranha e aterrorizante fome de barulho. Com o passar das semanas, Leocádia começou a se acostumar com o ritmo do convento. Seus músculos doíam menos com o trabalho na lavanderia, e ela já não se sobressaltava com cada toque do sino. No entanto, a sensação de ser uma estranha não diminuía. Pelo contrário, sua percepção se aguçou. Como uma observadora silenciosa, ela começou a notar as finas rachaduras na fachada de perfeita harmonia e devoção. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. A maneira como duas freiras interrompiam abruptamente uma conversa cochichada quando ela se aproximava do refeitório. O olhar rápido e assustado que uma jovem postulante trocava com outra quando a irmã Beatriz entrava na sala de costura. A forma como o nome de certas ex-irmãs, que Leocádia supunha terem deixado a ordem, nunca era mencionado, como se tivessem sido apagadas da história do convento. O epicentro de sua crescente inquietação era uma jovem noviça chamada Sofia. Ela não devia ter mais de 18 anos. Tinha um rosto de anjo, com grandes olhos castanhos e uma pele pálida que parecia quase translúcida. Mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda, uma sombra que o ambiente sagrado não conseguia dissipar. Sofia era quieta até mesmo para os padrões do convento. Ela se movia com uma hesitação constante, como se esperasse uma repreensão a qualquer momento. Leocádia a observava durante as refeições. Sofia mal tocava na comida, empurrando os legumes de um lado para o outro do prato com o garfo. Durante as orações, enquanto as outras freiras fechavam os olhos em devoção, os de Sofia vagavam pela capela, fixando-se nas sombras dos cantos, como se procurasse uma rota de fuga. Mas era a interação de Sofia com a irmã Beatriz que mais perturbava Leocádia. A vice-prioresa parecia ter uma fixação na noviça. Seus comentários eram sempre dirigidos a ela, disfarçados de correção espiritual, mas carregados de uma crueldade velada. A vaidade é um pecado, irmã Sofia. Curve a cabeça com mais humildade.
dizia ela em voz alta na capela se Sofia olhasse para cima. A preguiça desagrada a Deus. Suas mãos estão muito lentas nesse bordado. Comentava na sala de recreação. Certa tarde, Leocádia estava no jardim, cuidando de um canteiro de ervas que irmã Clara lhe confiara. Era seu pequeno santuário, um lugar onde o cheiro de alecrim e manjericão a conectava com a terra, com algo real. Ela viu Sofia sentada em um banco de pedra sob um caramanchão de buganvílias, supostamente lendo seu breviário, mas o livro estava em seu colo, e seus ombros tremiam com soluços silenciosos. Leocádia sentiu um impulso de ir até ela, de oferecer um ombro, uma palavra de conforto. Era o instinto de mãe, de mulher, que sobrevivera a anos de repressão. Ela se levantou, limpando a terra das mãos no avental, e deu um passo em direção à noviça. Nesse exato momento, a figura esguia da irmã Beatriz surgiu no caminho do claustro. Ela parou, observando Sofia chorar. Não havia compaixão em seu rosto, apenas uma impaciência fria. Lágrimas de autopiedade não a levarão ao céu, noviça, disse Beatriz, a voz cortante como vidro quebrado. Se tem tanta energia para chorar, use-a para rezar por sua alma fraca. Volte para seus afazeres, agora. Sofia se encolheu como se tivesse sido atingida. Ela se levantou rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão, e saiu apressada, sem ousar olhar para a vice-prioresa. Leocádia ficou paralisada, escondida atrás de um arbusto de alecrim. A frieza da cena a gelou por dentro. Aquilo não era disciplina, era crueldade. Era o mesmo tipo de poder que Antônio usava para esmagar seu espírito, disfarçado de cuidado, de ordem, de para o seu próprio bem. Naquela tarde, o silêncio do convento pareceu a Leocádia mais sinistro do que nunca. Não era um silêncio de paz, mas um silêncio de medo. Um silêncio que escondia lágrimas, que abafava sussurros, que protegia os fortes e esmagava os fracos. E ela começou a se perguntar quantos segredos aquelas paredes de pedra guardavam, e quão alto era o custo da paz que viera buscar. O convento, ela percebeu, não era um refúgio do mundo, era um microcosmo dele, com suas próprias hierarquias, suas próprias injustiças e suas próprias vítimas silenciosas. As noites eram a parte mais difícil para Leocádia. No silêncio absoluto de seu quarto, sua mente se recusava a descansar. As paredes pareciam se fechar sobre ela, e o passado a assombrava com uma vividez implacável. Eram nessas horas que a ausência de Antônio se tornava mais palpável. Não a ausência de um marido amado, mas a ausência de uma ameaça constante. Era uma liberdade tão nova, que seu corpo e sua alma ainda não sabiam como habitá-la. Em uma noite particularmente abafada, quando nem mesmo a brisa que entrava pela janela gradeada trazia alívio, Leocádia desistiu de tentar dormir. A lua cheia banhava o convento com uma luz prateada, transformando o familiar em algo misterioso e estranho. Ela se levantou, vestiu seu robe simples sobre a camisola e, movida por uma inquietação que não conseguia nomear, decidiu caminhar. Ela abriu a porta de seu quarto com um cuidado infinito, o rangido da madeira soando como um trovão no silêncio da noite. Os corredores estavam escuros, exceto por ocasionais feixes de luar que entravam pelos arcos do claustro. Ela se sentia uma intrusa, uma profanadora da santidade da noite. Seus pés descalços mal faziam barulho no chão frio de ladrilho. Seu destino era o jardim principal, o pátio das rosas que tanto a impressionara no primeiro dia. Sob a luz da lua, o lugar era ainda mais mágico e etéreo. As rosas, de um vermelho aveludado e um branco fantasmagórico, pareciam brilhar de dentro para fora. O perfume era intenso, quase inebriante. Leocádia sentou-se na beirada da fonte, a água fria em seus pés, e olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez em semanas, sentiu um vislumbre da paz que viera procurar. Foi então que ouviu um som. Não era o som do vento ou de um animal noturno. Era o som inconfundível de um ferrolho sendo puxado com extremo cuidado. Vinha da direção do portão dos fundos. Um portão menor, escondido por uma sebe alta de hibiscos, que levava a uma pequena estrada de serviço raramente usada. Instintivamente, Leocádia se encolheu nas sombras da fonte. Seu coração começou a bater mais rápido. Quem estaria saindo ou entrando no convento a essa hora da noite? A disciplina era absoluta. Ninguém.
exceto em caso de emergência médica, tinha permissão para deixar os muros após as completas. Ela esperou, prendendo a respiração. O portão se abriu com um gemido minúsculo, e por um breve momento, uma silhueta escura se recortou contra a luz da lua. Era um homem. Ele usava calças escuras e uma camisa clara. Ele se moveu rapidamente para a cobertura das árvores que ladeavam o caminho interno. Leocádia apertou os olhos, tentando discernir quem era. Então, outra figura emergiu da porta da cozinha, que ficava nos fundos do edifício principal. Era uma freira. Ela se movia com uma pressa furtiva, olhando para os lados. A luz da lua iluminou seu rosto por um segundo, quando ela olhou em direção ao corredor de onde Leocádia observava. Era sua irmã, Helena, a Madre Superiora. O choque percorreu Leocádia como uma corrente elétrica. Helena encontrou o homem sob a sombra de um grande abacateiro. Eles conversaram por alguns minutos. As vozes eram murmúrios inaudíveis, mas a linguagem corporal era tensa. O homem gesticulava, e Helena parecia estar acalmando-o, colocando a mão em seu braço. Leocádia sentiu o sangue gelar. Quem era aquele homem? O que ele estava fazendo ali, no meio da noite, encontrando-se secretamente com a Madre Superiora? Sua mente disparou, criando cenários, cada um mais perturbador que o outro. Após o que pareceu uma eternidade, mas que provavelmente foram apenas alguns minutos, o homem se virou para sair. Ao passar por um trecho mais iluminado pelo luar, Leocádia finalmente conseguiu ver seu rosto com mais clareza. Era o padre Afonso, o pároco da cidade vizinha, que vinha ao convento uma vez por semana para ouvir as confissões das irmãs e celebrar a missa dominical. Um homem de meia idade, com um sorriso paternal e uma reputação impecável. Ele saiu pelo portão dos fundos, e Helena o trancou novamente, o som do ferrolho soando definitivo. Ela então voltou para dentro, desaparecendo na escuridão do prédio. Leocádia permaneceu imóvel por um longo tempo, o coração martelando contra as costelas. O jardim, que momentos antes parecia um santuário de paz, agora estava carregado de um segredo sombrio. A visita noturna de um padre, o encontro clandestino com sua irmã, aquilo não era normal, não era certo. Ela se levantou, os pés gelados, e voltou para seu quarto, a mente um turbilhão. A imagem de sua irmã nas sombras, a silhueta do padre, o portão se fechando. Era uma peça de um quebra-cabeça que ela não entendia, mas sentia, com uma certeza arrepiante, que estava ligado aos sussurros, aos olhares assustados e à tristeza nos olhos da jovem noviça Sofia. A fortaleza de fé e ordem tinha uma porta dos fundos, e Leocádia acabara de descobrir que ela era usada. A questão era, para quê? Os dias que se seguiram à descoberta noturna de Leocádia foram carregados de uma nova tensão. Cada encontro com sua irmã era um exercício de dissimulação. Ela olhava para Helena durante as refeições, durante as orações, e via não mais a Madre Superiora, ou a irmã de sua infância, mas uma guardiã de segredos. O rosto de Helena era uma máscara serena, mas Leocádia agora via as linhas de tensão ao redor de sua boca, a fadiga em seus olhos. Sua preocupação com Sofia se intensificou. A noviça parecia cada vez mais frágil, mais ausente. Sua palidez era quase fantasmagórica, e olheiras escuras se aprofundavam sob seus olhos. Durante a missa, Leocádia a viu cambalear levemente ao se levantar, apoiando-se no banco da frente para não cair. Irmã Beatriz, que estava ao seu lado, a segurou pelo braço com uma força desnecessária e sussurrou algo em seu ouvido que fez a jovem corar de vergonha. Leocádia sentiu que não podia mais ser apenas uma espectadora. Ela precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Falar com Helena estava fora de questão. Sua irmã deixara claro que não toleraria questionamentos. A única pessoa em quem ela sentia um pingo de confiança era a velha irmã Clara, mas temia envolver a frágil senhora em algo que parecia cada vez mais perigoso. A oportunidade surgiu em uma tarde chuvosa. A chuva batia forte contra os vitrais da capela, criando um ambiente sombrio e melancólico. O ar estava pesado com o cheiro de chuva e cera de vela. Leocádia entrou na capela para sua hora de adoração pessoal, um período de silêncio e oração no meio da tarde. A capela estava quase vazia, exceto por uma figura solitária, ajoelhada no primeiro banco, de frente para o sacrário. Era Sofia. Seus ombros tremiam. Mesmo com o som da chuva,
Leocádia podia ouvir seus soluços abafados. Desta vez, não havia a irmã Beatriz para interromper. Leocádia caminhou lentamente pelo corredor central, o som de seus passos ecoando suavemente na nave vazia. Ela se sentou no banco ao lado de Sofia, mantendo uma distância respeitosa. A noviça se assustou, levantando a cabeça abruptamente. Seu rosto estava vermelho e inchado pelo choro. Ao ver Leocádia, ela tentou se recompor, enxugando as lágrimas com a manga do hábito. Me desculpe, irmã. Eu não deveria... gaguejou ela. Está tudo bem, minha filha, disse Leocádia, a voz suave e maternal. Às vezes, a casa de Deus é o único lugar onde podemos chorar em paz. Sofia a encarou, seus grandes olhos castanhos cheios de uma dor que parecia antiga demais para alguém tão jovem. Eles dizem que chorar é um sinal de fraqueza na fé. Bobagem, disse Leocádia, com mais firmeza do que pretendia. Até Jesus chorou. As lágrimas limpam a alma. O que está afligindo seu coração? A pergunta simples pareceu quebrar uma represa dentro de Sofia. As lágrimas voltaram, desta vez em um fluxo silencioso e constante. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sou santa. Eu sou uma pecadora. Todos nós somos, querida. É por isso que estamos aqui, não é? Buscando perdão. Mas o meu pecado é imperdoável, sussurrou ela, a palavra saindo com dificuldade. Irmã Beatriz diz que sou uma vergonha para esta casa, que minha alma está perdida. O veneno nas palavras de Beatriz era evidente. Leocádia sentiu uma onda de raiva. A irmã Beatriz não é Deus para julgar almas, e nenhum pecado é imperdoável para um coração arrependido. O que ela fez com você, Sofia? Por que ela a trata com tanta dureza? Sofia hesitou, olhando para a porta da capela como se esperasse que a figura de Beatriz aparecesse a qualquer momento. É porque eu sou fraca. Eu desapontei a todos. Minha família me mandou para cá para que eu me tornasse uma mulher de Deus, para honrar nosso nome. Mas eu falhei. Leocádia percebeu que Sofia não estava pronta para contar tudo. O medo estava muito arraigado. Então, ela mudou de tática. Ela não pressionaria. Ela ofereceria refúgio. Escute, disse Leocádia, inclinando-se um pouco mais para perto. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei o que vejo. Vejo uma menina boa, com um coração bom que está sofrendo. E sei que Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Eu posso não ser uma freira, mas sou uma mulher mais velha. Já vi muita coisa nesta vida. Se precisar de alguém para conversar, alguém que não vai te julgar ou te ameaçar com o inferno, eu estou aqui. Pode me procurar, no Jardim de Ervas. Ninguém nos incomodará lá. Sofia olhou para ela, uma faísca de surpresa e esperança em seus olhos marejados. Era a primeira vez que alguém no convento lhe oferecia compaixão em vez de condenação. Ela não disse nada. Apenas assentiu levemente. Um movimento quase imperceptível. Leocádia colocou a mão sobre a da jovem, que estava fria como gelo. Você não está sozinha, Sofia. Naquele momento, na penumbra da capela, ao som da chuva, uma aliança silenciosa foi formada. Leocádia não sabia ainda a extensão do segredo de Sofia, mas sabia que havia se comprometido a ajudá-la. E ao fazer isso, ela havia, sem perceber, declarado guerra ao sistema de silêncio e medo que governava o convento de Nossa Senhora da Esperança. Sentindo que o tempo estava se esgotando para Sofia, Leocádia decidiu que precisava enfrentar Helena. A aliança silenciosa com a noviça pesava em sua consciência. Ela não podia mais ignorar o que seus olhos viam e seu coração sentia. Ela precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Escolheu o final da tarde, após a oração das vésperas, um momento em que Helena geralmente estava em seu escritório, revisando as contas e a correspondência do convento. Leocádia bateu suavemente na porta de madeira pesada. Entre. A voz de Helena soou cansada. Helena estava sentada à sua escrivaninha, a luz do abajur iluminando as pilhas de papéis à sua frente. Ela ergueu os olhos, a surpresa evidente em seu rosto ao ver Leocádia. Leocádia. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu, disse Leocádia, fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar, Helena. Como irmãs, não como madre superiora e hóspede. Helena suspirou, tirando os pequenos óculos de leitura e esfregando a ponte do nariz. Estou muito ocupada, Leocádia. Se for sobre a sua adaptação,
Não é sobre mim. É sobre o que acontece nesta casa. É sobre a noviça, Sofia. Ao ouvir o nome, o corpo de Helena enrijeceu. A máscara de administradora cansada foi substituída por uma de cautela e autoridade. A irmã Sofia está sob os cuidados espirituais da irmã Beatriz. Não é um assunto que lhe diga respeito. Diz respeito a mim quando vejo uma menina sendo psicologicamente torturada, retrucou Leocádia, a voz mais alta do que pretendia. Eu a vejo chorando escondida, mal comendo. Eu ouço a maneira como a irmã Beatriz fala com ela, com um desprezo que não tem nada de cristão. O que essa menina fez para merecer tanto ódio? Você não entende nossos caminhos, disse Helena, a voz fria como o chão da capela. A disciplina é necessária para forjar uma alma forte. A vida religiosa não é um passeio no campo. Sofia tem fraquezas. Estamos tentando ajudá-la a superá-las. E o padre Afonso? Leocádia jogou a carta, observando a reação da irmã. As visitas noturnas dele também fazem parte da ajuda para superar fraquezas? O rosto de Helena perdeu toda a cor. Por um momento, ela ficou sem palavras, os lábios entreabertos em choque. A reação foi toda a confirmação de que Leocádia precisava. Como você sabe disso? Gaguejou Helena, recuperando a compostura com um esforço visível. Sua expressão se transformou de choque para fúria. Você tem nos espionado? É isso que você faz? Vaga pelos corredores à noite como uma ladra. Eu não conseguia dormir, disse Leocádia, sem se intimidar pela raiva da irmã. Eu vi, Helena. Vi você o encontrando no jardim. O que está acontecendo nesta casa? Helena se levantou, caminhando até a janela e dando as costas para Leocádia. Ela olhou para o jardim perfeitamente cuidado, agora mergulhado na luz dourada do entardecer. Você está pisando em terreno perigoso, disse ela, a voz baixa e ameaçadora. Você veio aqui em busca de paz e refúgio. Eu lhe ofereci isso. Não abuse da minha hospitalidade. Há coisas que você não entende, assuntos que são da responsabilidade da liderança deste convento, e de mais ninguém. Como esconder uma gravidez? Leocádia perguntou, a pergunta saindo quase como um sussurro, mas atingindo o alvo com a força de um soco. Ela não tinha certeza. Era apenas uma suspeita terrível, uma teoria que conectava a tristeza de Sofia, a crueldade de Beatriz e a visita secreta do padre. Helena se virou abruptamente, os olhos faiscando. Cale a boca. Nunca mais repita essa palavra dentro desta casa. Então é verdade. Leocádia sentiu o chão sumir sob seus pés. A realidade era pior do que ela imaginara. O que você sabe sobre a verdade? Cuspiu Helena, a voz cheia de um desprezo que feriu Leocádia profundamente. Você que viveu uma vida confortável no mundo, casada com seu homem de bem. O que você sabe sobre sacrifício? Sobre proteger uma instituição que existe há 200 anos? Sobre tomar decisões difíceis para o bem maior? O bem maior não inclui a compaixão por uma menina grávida e assustada? Questionou Leocádia, a voz embargada. O bem maior é proteger a reputação desta casa sagrada. É proteger a fé das outras irmãs, que não precisam ser contaminadas por escândalos. Helena parou, respirando fundo, tentando retomar o controle. Leocádia, eu estou lhe dando um aviso. Pela nossa mãe, pelo sangue que corre em nossas veias. Esqueça o que você acha que viu. Concentre-se em suas orações. Não fale com Sofia. Não se meta onde não foi chamada. Seu silêncio é a única coisa que a manterá segura aqui. Você me entendeu? O ultimato pairou entre elas. Não era um pedido, era uma ameaça. Leocádia olhou para a mulher à sua frente e não reconheceu mais sua irmã. Viu uma burocrata da fé, uma gerente de crises espirituais disposta a sacrificar um indivíduo para salvar a imagem da instituição. Leocádia não respondeu. Apenas assentiu lentamente e se virou, saindo do escritório. A porta se fechou atrás dela, selando a ruptura entre as duas irmãs. O aviso de Helena teve o efeito contrário. Em vez de silenciá-la, acendeu um fogo de indignação em seu peito. Ela não podia mais ser passiva. Ela não podia mais obedecer. Ela se lembrou de 50 anos de obediência a Antônio, e o gosto amargo da submissão voltou à sua boca. Ela não cometeria o mesmo erro 2 vezes. O convento não seria sua segunda gaiola. Após o confronto com Helena, Leocádia foi discretamente removida de suas funções na lavanderia. Foi uma punição sutil, um isolamento disfarçado de nova atribuição.
Sua nova tarefa era organizar e catalogar os livros da antiga biblioteca do convento, um lugar poeirento e raramente visitado, localizado na ala mais antiga do edifício. A biblioteca era um santuário de silêncio e solidão. Estantes altas de madeira escura se estendiam até o teto, abarrotadas de volumes antigos de teologia, hagiografias e filosofia em latim e português arcaico. O ar era pesado com o cheiro de papel velho e poeira. Para Helena e irmã Beatriz, era o lugar perfeito para manter Leocádia ocupada e longe dos ouvidos e olhos das outras irmãs, especialmente de Sofia. Mas para Leocádia, tornou-se um inesperado campo de investigação. No começo, ela se dedicou à tarefa com resignação. Limpava as lombadas dos livros. Anotava os títulos em um caderno. Tentava encontrar alguma ordem no caos. Mas sua mente não estava nos escritos de Santo Agostinho ou Santa Teresa d'Ávila. Estava em Sofia, no encontro noturno no jardim, na frieza de sua irmã. Foi em um armário trancado no fundo da biblioteca que ela encontrou algo diferente. A chave, enferrujada, estava em uma pequena caixa de madeira sobre a mesa do catalogador. A curiosidade a venceu. Dentro do armário, não havia livros raros, mas pilhas de grossos livros de registro, encadernados em couro escuro, cobrindo décadas da história do convento. Eram os registros de entrada e saída de todas as postulantes, noviças e irmãs. Com as mãos trêmulas, Leocádia começou a folheá-los. Cada entrada era meticulosamente escrita à mão. O nome da jovem, sua data de nascimento, a data de entrada no convento. E, eventualmente, uma anotação sobre seu destino. A maioria tinha a data de seus votos perpétuos, marcando sua dedicação final. Mas eram as outras anotações que prenderam sua atenção. Ela começou pelo volume mais recente e foi voltando no tempo. Em cada ano, encontrava 1 ou 2 nomes de noviças ou postulantes com uma anotação de saída ao lado. As razões eram sempre vagas, quase codificadas. Deixou a ordem por falta de vocação. Retornou à família por motivo de doença. Transferida para o convento de Nossa Ordem em Ouro Preto para cuidados especiais. Leocádia começou a notar um padrão. As saídas eram quase sempre abruptas. E muitas das jovens que saíam por motivo de doença ou falta de vocação eram as mais jovens, aquelas que haviam entrado no convento com 17 ou 18 anos. Ela pegou um caderno e começou a anotar os nomes e as datas. Em um volume de cerca de 15 anos antes, ela encontrou uma anotação que a fez parar. Uma noviça chamada Lúcia. Ao lado de seu nome, a anotação era mais curta e fria que as outras. Desligada da ordem. Motivos disciplinares. A caligrafia era da madre superiora anterior, mas a assinatura que testemunhava a decisão era de uma jovem irmã Helena, que na época era a mestra das noviças. Leocádia sentiu um arrepio. Sua irmã já estava envolvida nisso há muito tempo. O sistema de apagar e esconder as inconveniências não era novo. Helena não o criara. Ela o herdara e o aperfeiçoara. Ela passou dias naquela biblioteca, o trabalho de catalogação servindo como disfarce perfeito. A cada nome que anotava, a escala do problema se tornava mais clara. Eram dezenas de jovens mulheres ao longo de décadas. Vidas interrompidas, futuros desviados. Para onde elas iam? O que acontecia com elas e com seus bebês? Eram enviadas para longe, para viver em vergonha, enquanto o convento mantinha sua fachada de pureza imaculada. A biblioteca, que deveria ser seu exílio, tornou-se sua arma. Os livros de registro eram a prova silenciosa da hipocrisia que permeava aquelas paredes. Eram o testemunho mudo das Sofias do passado. Certa tarde, enquanto estava imersa nos registros, ouviu um som na porta. Era a irmã Clara, trazendo-lhe uma xícara de chá de cidreira. Achei que a senhora gostaria de algo quente, disse a velha freira, seus olhos azuis examinando o rosto cansado de Leocádia. Parece que carrega o peso do mundo nos ombros. Leocádia olhou para os livros abertos à sua frente e depois para a freira. Havia uma bondade genuína em irmã Clara, uma sabedoria que vinha de uma vida inteira de observação. Estou apenas lendo sobre as irmãs que vieram antes de nós, disse Leocádia, com cuidado. Irmã Clara olhou para os livros de registro e um suspiro suave escapou de seus lábios. Ah, os livros. Eles contam a história oficial, mas as paredes, se pudessem falar, contariam uma história bem diferente, não é mesmo? O comentário foi uma revelação.
Irmã Clara sabia, talvez não todos os detalhes, mas ela sabia da dor, dos segredos. Ela vivera ali por mais de 70 anos. Tinha visto tudo. Algumas histórias são muito tristes, irmã, disse Leocádia testando as águas. As mais tristes são as que não podem ser contadas em voz alta, respondeu irmã Clara, colocando a xícara de chá na mesa. Beba seu chá, Leocádia. Está esfriando. Ela saiu tão silenciosamente quanto entrou, deixando Leocádia com a certeza de que havia encontrado uma aliada. Talvez não uma aliada para a batalha, pois irmã Clara era muito velha e frágil, mas uma aliada em espírito. Uma testemunha silenciosa que, com uma única frase, validou tudo o que Leocádia estava descobrindo. Ela não estava louca. A podridão era real. O ponto de virada, o momento em que todas as suspeitas de Leocádia se cristalizaram em uma verdade inegável e aterrorizante, chegou em uma noite de quinta-feira. Era a noite da recreação, um período de 1 hora após o jantar, em que as freiras se reuniam em uma sala comum para costurar, bordar ou conversar em voz baixa. Era uma das poucas quebras na regra do silêncio. Leocádia, no entanto, não se sentia à vontade naquelas reuniões. A conversa era sempre superficial, e ela sentia os olhares de irmã Beatriz sobre si, monitorando cada palavra, cada gesto. Naquela noite, ela deu a desculpa de uma dor de cabeça e se retirou para seu quarto mais cedo. Mas a inquietação não a deixava em paz. Ela caminhava de um lado para o outro em seu pequeno quarto, a mente fervilhando com os nomes dos livros de registro. A conversa com irmã Clara havia lhe dado coragem, mas também um senso de urgência. Ela decidiu ir à cozinha pegar um copo de leite quente, um remédio antigo de sua mãe para a insônia. O corredor principal estava vazio. A sala de recreação ficava em uma ala mais distante, e o som das vozes das freiras era apenas um murmúrio distante. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório da Madre Superiora, Leocádia viu uma fresta de luz sob a porta. Sua irmã não estava na recreação, e ela não estava sozinha. Leocádia ouviu vozes. Uma era de Helena, a outra, mais dura e sibilante, era de irmã Beatriz. Movida por um instinto que sobrepujou sua cautela, Leocádia se aproximou da porta, encostando o ouvido na madeira fria. As palavras eram abafadas, mas a urgência e a raiva eram claras. Não podemos esperar mais, dizia a irmã Beatriz. Ela está começando a aparecer. Outra irmã notou hoje como o hábito dela parece mais apertado. É uma questão de tempo até que todas saibam. Eu sei, respondeu Helena, a voz tensa. Estou cuidando disso. Já fiz o contato. Contato? Precisamos de uma solução, Helena. A visita do bispo é em menos de 2 meses. Você consegue imaginar o escândalo? Ele viria para a celebração do bicentenário do convento e encontraria uma noviça grávida do padre da paróquia. Seria o nosso fim. Leocádia prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que ela temeu que elas pudessem ouvi-lo através da porta. Então era isso. Sofia, grávida, do padre Afonso. A verdade era mais sórdida e devastadora do que ela ousara imaginar. A visita noturna, a crueldade de Beatriz, a tristeza de Sofia, tudo se encaixou com um clique terrível. Padre Afonso já foi informado de que será transferido. Continuou Helena, a voz mais baixa. Ele partirá no final da semana. O problema dele está resolvido. E o nosso problema? Insistiu Beatriz. A mercadoria que ele deixou para trás. O que você planeja fazer com ela? O mesmo de sempre? Mandá-la para a fazenda da sua prima em Ayuruoca até a criança nascer e depois... Sim, o mesmo de sempre. A voz de Helena se elevou, cheia de frustração. É o sistema que funciona, o sistema que nos protegeu por décadas. Ela irá para a fazenda. A criança será entregue para adoção a uma família de bem, que não fará perguntas, e Sofia será enviada para o nosso convento mais recluso no Amazonas, onde poderá passar o resto da vida rezando por sua alma pecadora. Ninguém jamais saberá. Ela não vai aceitar facilmente, argumentou Beatriz. Ela é teimosa. E desde que a sua irmã viúva chegou, ela parece mais ousada. Eu as vi conversando na capela. Leocádia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Elas a viam como uma ameaça. Leocádia será mantida sob controle, disse Helena, a voz agora gélida. Ela está trancada na biblioteca e não sairá de lá.
Quanto a Sofia, ela não tem escolha. É uma órfã. Sua família a entregou para nós. Somos suas guardiãs legais até que ela faça seus votos. Ela fará o que lhe for ordenado. Leocádia se afastou da porta, as pernas bambas. Ela se apoiou na parede fria do corredor, o estômago revirado. O plano era monstruoso em sua eficiência fria e calculista. Eles iriam apagar Sofia, tirar seu filho, exilá-la para o resto da vida. Tudo para proteger a reputação do convento e a carreira do padre. Ela pensou em Sofia, tão jovem, tão assustada, sendo tratada não como uma pessoa, mas como um problema, uma mercadoria. E pensou em si mesma, em como Antônio a tratara como um objeto, uma posse sem vontade própria. A mesma dinâmica, a mesma desumanização. Naquele corredor escuro, a dor de Sofia se tornou a sua dor. A injustiça contra a noviça se tornou sua batalha. Ela não sabia como, mas sabia o que tinha que fazer. Ela não permitiria que a história se repetisse. Ela não deixaria que Helena e Beatriz destruíssem mais uma vida em nome de um Deus que, ela tinha certeza, choraria ao ver o que era feito em seu nome. O plano delas a horrorizou, mas também lhe deu um propósito. Ela precisava salvar Sofia. Leocádia não dormiu naquela noite. As palavras que ouviu atrás da porta do escritório ecoavam em sua mente como um tambor incessante. Mandá-la para a fazenda. A criança será entregue. Exilada para o resto da vida. A crueldade calculada do plano a deixou nauseada. Ela se sentou em sua cama estreita, a luz da lua traçando um quadrado no chão. E pela primeira vez desde que chegara, ela não se sentiu assustada ou perdida. Sentiu uma clareza gelada, uma determinação que não experimentava há 50 anos. Ela não seria a mulher que abaixava a cabeça. Não mais. O plano começou a se formar em sua mente, peça por peça, como um bordado complexo. Não seria fácil. O convento era uma fortaleza. E ela, uma senhora de quase 60 anos na época, com recursos limitados. Mas ela tinha uma vantagem. Ninguém a subestimaria. Para Helena e Beatriz, ela era apenas uma viúva beata e intrometida, uma pequena inconveniência a ser controlada. Elas não a viam como uma adversária real. O primeiro passo era confirmar tudo com Sofia e ganhar sua confiança total. Ajudar alguém contra sua vontade era impossível. No dia seguinte, Leocádia procurou Sofia no jardim de ervas, como havia prometido. A noviça estava lá, arrancando ervas daninhas com uma expressão vazia. Sofia, Leocádia começou, a voz baixa e urgente. Precisamos conversar. É muito importante. Sofia olhou ao redor, assustada. Não podemos. Irmã Beatriz me proibiu de falar com a senhora. Eu sei. Por favor, apenas me escute. Leocádia insistiu. Ela olhou nos olhos da jovem. Eu sei sobre o bebê. O rosto de Sofia se desfez. O terror e a vergonha a inundaram. E ela começou a chorar, caindo de joelhos na terra. Por favor, não conte a ninguém. Por favor. Shh. Calma, minha filha. Eu não vou contar a ninguém. Eu quero ajudar. Leocádia ajoelhou-se ao lado dela, ignorando a dor em seus próprios joelhos, e abraçou a menina trêmula. Eu sei o que elas planejam fazer. Ouvi a Madre Superiora e a irmã Beatriz conversando. Elas querem te mandar para longe, tirar seu filho de você. Sofia soluçou contra o ombro de Leocádia. Eu sei. Elas me disseram. Disseram que é a única maneira de salvar minha alma, que eu não tenho escolha. Você sempre tem uma escolha, disse Leocádia com firmeza, segurando o rosto da jovem entre suas mãos. Mas você precisa ser corajosa. Você quer ter o seu filho? Quer criá-lo? Sofia assentiu, um movimento desesperado. Mais do que tudo no mundo. É a única coisa que me resta. Então você vai ter que fugir daqui, disse Leocádia. E eu vou te ajudar. A palavra fugir pairou no ar, assustadora e impossível. Mas, como? Para onde eu iria? Eu não tenho ninguém. Minha família? Nós vamos encontrar um jeito. Leocádia a tranquilizou, embora não tivesse a menor ideia de como. Mas você precisa confiar em mim. Fazer exatamente o que eu disser. E, acima de tudo, não deixar que ninguém, especialmente a irmã Beatriz, perceba que algo mudou. Continue triste, continue obediente. Haja como a vítima que elas pensam que você é. Esse será o nosso disfarce. O segundo passo era encontrar um cúmplice dentro dos muros. Alguém que pudesse ajudar com a logística.
Seus pensamentos se voltaram imediatamente para a irmã Clara. A velha freira conhecia cada centímetro daquele convento, cada rotina, cada fraqueza na armadura de disciplina. Leocádia a procurou na pequena enfermaria do convento, onde irmã Clara passava as tardes organizando ervas medicinais. Ela fechou a porta e contou tudo, em sussurros, observando o rosto enrugado da freira. Irmã Clara ouviu em silêncio, seus olhos azuis nunca deixando-os de Leocádia. Quando Leocádia terminou, um longo silêncio se instalou. Eu sabia que algo estava errado com a menina, disse irmã Clara finalmente, a voz triste. Eu vi isso acontecer antes, tantas vezes. Então me ajude, implorou Leocádia. Ajude-nos a quebrar este ciclo. Você não precisa fazer nada perigoso. Só preciso de informações. Qual a noite mais segura? Qual a melhor rota? Como podemos sair sem sermos vistas? Irmã Clara olhou para suas mãos trêmulas, as veias saltadas como rios em um mapa antigo. O que vocês estão planejando é uma loucura. Se a Madre Superiora descobrir, o que ela fará? Me expulsar? Já me sinto uma prisioneira, disse Leocádia. E você? O que ela pode fazer a uma mulher de quase 90 anos que já deu a vida inteira a esta ordem? Um pequeno sorriso tocou os lábios de irmã Clara. Você tem a chama da juventude em seu coração, Leocádia Pires. A chama da justiça. Ela suspirou. A noite da tempestade. Sempre que há uma grande tempestade, a irmã Beatriz, que tem pavor de raios, fica em seu quarto rezando o terço. E a vigília noturna é mais relaxada. O barulho da chuva abafa os sons. O terceiro e mais difícil passo era o mundo exterior. Para onde Sofia iria? Leocádia tinha algum dinheiro economizado. Uma pequena herança de sua mãe que Antônio nunca soube que existia. Mas não era muito. Elas precisavam de um destino, um lugar seguro. Ela se lembrou de Sofia mencionando que sua família a havia entregue ao convento. Sofia? Ela perguntou à noviça em seu próximo encontro secreto. Você tem algum parente? Uma tia? Uma prima distante? Alguém que não fosse tão próximo de seus pais, que talvez a ajudasse? Sofia pensou por um longo tempo. Tem uma tia-avó da minha mãe, tia Eulália. Ela mora em uma cidadezinha na serra, perto de Visconde de Mauá. Meus pais não gostavam dela. Diziam que ela era moderna demais. Eu a vi poucas vezes, mas ela sempre foi gentil comigo. Era um fio de esperança. Leocádia conseguiu o endereço com Sofia. Agora, ela precisava de uma maneira de contatar essa mulher sem levantar suspeitas. Ela não podia usar o telefone do convento, nem o correio. A solução veio de uma fonte inesperada. O homem que entregava os vegetais e frutas da fazenda vizinha, um senhor chamado Zé, vinha 2 vezes por semana. Leocádia começou a conversar com ele na cozinha, sob o pretexto de escolher os melhores legumes. Ela descobriu que ele morava na cidade, e com uma desculpa sobre querer enviar uma carta para uma sobrinha doente, ela o convenceu, com uma pequena gorjeta, a postar uma carta para ela. Ela passou a noite escrevendo a carta mais importante de sua vida. Explicou a situação de Sofia de forma velada, mas urgente, apelando para a compaixão e a humanidade da tia Eulália. Incluiu um pouco de seu próprio dinheiro para a resposta, pedindo que a enviasse para a caixa postal do Sr. Zé. O plano estava em movimento. Era frágil, arriscado e dependia de muitas variáveis. A coragem de uma noviça, a ajuda de uma freira idosa, a bondade de um entregador e a compaixão de uma estranha. Leocádia sentia um medo paralisante, mas também uma onda de propósito que a impulsionava. Ela estava tecendo uma rede de fuga, fio por fio, no coração da fortaleza que deveria ser sua prisão. Enquanto os dias se arrastavam na espera angustiante pela resposta da tia Eulália, Leocádia se viu mergulhada em memórias de seu casamento. O ambiente opressor do convento, a vigilância constante de irmã Beatriz e a autoridade inquestionável de Helena agiam como um gatilho, trazendo à tona sentimentos e cenas que ela passara décadas tentando enterrar. Ela se lembrava das festas de fim de ano na Casa Grande em São João del Rei. A casa estava sempre impecável, a comida farta, e ela, Leocádia, era a anfitriã perfeita. Sorria para os convidados, servia a todos, a imagem da esposa feliz e dedicada. Ninguém via o que acontecia depois que o último convidado ia embora. Antônio, muitas vezes um pouco alterado pelo vinho, encontrava defeitos em tudo. O peru estava um pouco seco, Leocádia. A senhora Almeida comentou.
Você riu alto demais da piada do Dr. Fagundes. Não seja vulgar. Suas críticas eram sempre feitas em voz baixa, quase um sussurro, o que as tornava ainda mais venenosas. Ele a diminuía, peça por peça, não com gritos, mas com o gotejar constante de seu descontentamento. Ela se lembrou de uma vez em que comprou um vestido novo, de um azul vivo, para o aniversário de casamento deles. Sentiu-se bonita, quase jovem novamente. Quando o mostrou a Antônio, ele a olhou de cima a baixo, com um leve franzir de lábios. Não acha essa cor um pouco chamativa para uma mulher da sua idade? O que as pessoas vão pensar? Parece que você está desesperada por atenção. Ela nunca usou o vestido. Ele ficou no fundo do armário, um símbolo colorido de uma pequena alegria esmagada. Essa era a sua vida, um constante exercício de autoanulação. Ela aprendeu a antecipar os humores dele, a escolher suas palavras com cuidado, a se mover pela casa como uma sombra para não o perturbar. Seu mundo encolheu até caber nos limites que ele impunha. Amigas foram afastadas, hobbies abandonados. Você não precisa de aulas de pintura, Leocádia. Seu lugar é em casa. O silêncio era sua pior arma. Quando ela, em raras ocasiões, tentava expressar uma opinião própria ou um desejo, ele não discutia. Ele simplesmente parava de falar com ela. Podia durar dias, às vezes semanas. Ele estava presente fisicamente, sentava-se à mesa para as refeições, dormia na mesma cama, mas ela se tornava invisível. O peso daquele silêncio era esmagador, uma tortura psicológica que a fazia se sentir completamente sozinha no mundo. E no final, era sempre ela quem pedia desculpas, mesmo sem saber pelo quê, apenas para quebrar o gelo insuportável. Agora, no convento, ela via os mesmos padrões se repetindo, mas em uma escala maior. A autoridade de Helena era como a de Antônio, absoluta e inquestionável. A vigilância de irmã Beatriz era o olhar crítico de seu marido, sempre procurando por uma falha. O silêncio imposto não era punitivo, mas tinha o mesmo efeito. Isolava, impedia a conexão, abafava a verdade. E Sofia era ela mesma, 50 anos mais jovem, presa, assustada, convencida de sua própria inadequação, acreditando que não tinha escolha, a não ser aceitar o destino que os outros haviam traçado para ela. A semelhança era tão visceral que doía, mas desta vez, a dor não a paralisou. Pelo contrário, a fortaleceu. Cada lembrança de sua própria submissão alimentava sua determinação em não deixar que Sofia sofresse o mesmo destino. A luta por Sofia tornou-se uma luta por sua própria história, uma forma de redimir a jovem Leocádia, que não tivera ninguém para lutar por ela. Uma tarde, na biblioteca, ela encontrou um livro de poemas de Cecília Meirelles. Um verso saltou da página e se alojou em seu coração. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que a explique e ninguém que não a entenda. Ela fechou o livro. A liberdade que ela buscava para Sofia não era apenas física. A fuga dos muros do convento. Era a liberdade de escolher, de ter seu filho, de possuir sua própria vida e sua própria história. Era a liberdade que ela mesma só estava começando a entender. A espera, a ansiedade, o medo, tudo isso era real. Mas, pela primeira vez em sua vida adulta, Leocádia sentia que estava fazendo algo que importava de verdade. Ela não estava apenas limpando, cozinhando, servindo ou obedecendo. Ela estava lutando. Ela não era mais a esposa silenciosa de Antônio Pires. Ela era a aliada de Sofia. E nessa transformação, ela estava, finalmente, se libertando dos fantasmas que a assombraram por tanto tempo. A batalha pelo futuro de Sofia era a batalha final pela sua própria alma. Uma semana depois, o senhor Zé, o entregador de vegetais, se aproximou de Leocádia na cozinha com um olhar conspiratório. Enquanto lhe entregava uma cesta de tomates, ele discretamente passou um envelope para sua mão. Chegou para a senhora. Ele sussurrou e se afastou antes que alguém pudesse notar. Com o coração na boca, Leocádia escondeu a carta em seu avental e esperou até estar sozinha na segurança da biblioteca para abri-la. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia rasgar o envelope. A carta era curta, escrita em uma caligrafia firme e elegante. Cara senhora Pires, recebi sua carta. Entendi tudo. O que não se entende com palavras, o coração de uma mulher adivinha.
Minha casa é pequena, mas meu coração é grande. A porta estará sempre aberta para minha sobrinha neta e para a vida que ela carrega. Não se preocupe com dinheiro. Preocupe-se apenas em trazê-la em segurança. Que Deus a abençoe por sua coragem. Atenciosamente, Eulália Guedes. Leocádia leu a carta 3 vezes, as lágrimas embaçando sua visão. A bondade daquela mulher desconhecida era um farol de esperança na escuridão. O plano agora tinha um destino. Com a confirmação, a aliança entre Leocádia, irmã Clara e Sofia se solidificou. Seus encontros tornaram-se mais frequentes, sempre em locais discretos, no fundo do pomar, na capela vazia no meio da tarde ou na enfermaria, sob o pretexto de Leocádia precisar de um chá para seus nervos. Irmã Clara era a estrategista. Com sua memória surpreendentemente lúcida, ela mapeou a rotina noturna do convento. A irmã Lúcia faz a ronda das 10, mas ela tem o sono pesado e só verifica as portas principais. A ronda da meia-noite é da irmã Gertrudes, que tem medo do escuro e corre pelos corredores. A mais perigosa é a da irmã Beatriz, às 2 da manhã. Ela é metódica. Verifica tudo. Temos que estar longe antes disso. O plano era sair pela lavanderia. Havia uma pequena janela nos fundos, quase no nível do chão, que estava com o trinco enferrujado e quebrado há anos. Dava para a parte de trás do terreno, perto do muro que fazia divisa com a mata. Ninguém nunca a consertou porque é pequena demais para uma pessoa passar, disse irmã Clara. Mas Sofia é magra. E você, Leocádia, é mais esguia do que parece. Leocádia ficou encarregada da logística financeira e do disfarce. Ela tinha seu dinheiro escondido em um fundo falso de sua caixa de costura. Contou as notas amassadas. Daria para as passagens de ônibus para Visconde de Mauá e um pouco mais para Sofia recomeçar. Ela também começou a roubar comida da despensa, pouco a pouco, para que não dessem falta. Pães, queijo, frutas secas. Guardava tudo em um saco de pano no fundo de seu armário. Para Sofia, ela conseguiu um vestido escuro e simples de uma doação de roupas que o convento recebera e que ainda não havia sido triada, junto com um chale para cobrir a cabeça. O hábito de noviça seria deixado para trás, um símbolo da vida que ela estava abandonando. Sofia, por sua vez, tinha a tarefa mais difícil: manter a fachada. Ela precisava continuar sendo a noviça triste e submissa, mesmo com a esperança crescendo em seu peito. Cada dia era uma tortura, especialmente sob o olhar perscrutador de irmã Beatriz. Ela não para de me observar, sussurrou Sofia para Leocádia, durante um encontro rápido atrás da estufa de orquídeas. Hoje ela me perguntou por que eu parecia mais serena. Eu disse que tinha me resignado à vontade de Deus. Bom, disse Leocádia, apertando a mão da jovem. Você foi convincente. Continue assim. Elas não podem suspeitar de nada. A tensão no convento era palpável. Leocádia sentia que o tempo estava se esgotando. Helena a evitava abertamente. E os olhares de irmã Beatriz eram mais afiados do que nunca. Elas estavam planejando o exílio de Sofia, e a fuga precisava acontecer antes que o plano delas fosse posto em ação. Irmã Clara, a meteorologista da operação, ficava atenta ao céu. As nuvens estão se formando sobre a serra. Ela anunciava a cada manhã. A chuva está chegando. Talvez amanhã ou depois. Na penumbra de seus encontros secretos, as 3 mulheres, de gerações tão diferentes, formavam uma unidade improvável. Uma viúva que descobrira sua força tarde demais, uma noviça lutando por seu futuro e o de seu filho, e uma freira idosa que, no crepúsculo de sua vida, escolheu a compaixão em vez da obediência cega. Elas eram tecelãs do destino, trabalhando em segredo, movidas por uma decência humana fundamental que a instituição ao seu redor parecia ter esquecido. Cada peça do plano era um ato de rebelião, um passo em direção à liberdade. A tempestade chegou em uma noite de terça-feira, exatamente como irmã Clara previra. Começou no final da tarde, com um vento frio que chicoteava as árvores e fazia as janelas do convento tremerem. Ao anoitecer, o céu estava de um roxo escuro e os primeiros trovões ressoaram ao longe, como o rolar de tambores de guerra. Durante o jantar, a atmosfera no refeitório era sombria. A luz piscava ocasionalmente, e os rostos das freiras pareciam pálidos e fantasmagóricos. Leocádia trocou um olhar rápido e significativo com Sofia. Era hoje. A noviça estava pálida, mas seus olhos,
pela primeira vez, tinham um brilho de determinação. Após as completas, a última oração do dia, as freiras se dispersaram para seus quartos. O grande silêncio começou, mas naquela noite ele era preenchido pelo som crescente da tempestade. A chuva começou a cair, primeiro como um tamborilar suave no telhado, depois se transformando em um dilúvio. Raios cortavam o céu, iluminando os corredores por frações de segundo, seguidos por trovões que abalavam as paredes de pedra. Leocádia esperou em seu quarto, o coração batendo no ritmo da tempestade. Ela vestiu roupas escuras sobre sua camisola e pegou a pequena trouxa com comida e o vestido para Sofia. O dinheiro estava amarrado em um lenço em sua cintura. Ela esperou o sino tocar às 11 horas, um som quase inaudível em meio à fúria da chuva. Era a hora. Ela saiu para o corredor, movendo-se nas sombras. Encontrou Sofia esperando perto da escada que levava à lavanderia, como combinado. A jovem tremia, de frio ou de medo. Leocádia não sabia dizer. Ela entregou a trouxa a Sofia. Vista-se na lavanderia. Deixe seu hábito dobrado sobre um dos tanques. Seja rápida. Enquanto Sofia descia, Leocádia foi até a porta do quarto da irmã Clara. A porta estava entreaberta. A velha freira estava sentada em sua cadeira, com o terço nas mãos. Ela não disse nada. Apenas olhou para Leocádia e assentiu. Um gesto de bênção e despedida. Era o máximo que ela podia fazer. Leocádia desceu para a lavanderia. O lugar estava escuro e úmido, e o barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Sofia já havia trocado de roupa e estava ao lado da pequena janela nos fundos. O vestido simples e escuro a fazia parecer ainda mais jovem e vulnerável. "Estou com tanto medo", sussurrou Sofia. "A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele", respondeu Leocádia, repetindo uma frase que lera em um dos livros da biblioteca. "Vamos." Trabalhando juntas, elas forçaram o trinco enferrujado da janela. Ele cedeu com um estalo que foi abafado por um trovão. O ar frio e o cheiro de terra molhada invadiram o local. A abertura era minúscula. "Você primeiro, Sofia." De barriga para baixo, com os braços para a frente. Com a ajuda de Leocádia, Sofia se espremeu pela janela. Foi um esforço. E por um momento Leocádia temeu que ela ficasse presa. Mas então, com um último empurrão, ela estava do lado de fora, caindo na lama. Agora era a vez de Leocádia. Aos quase 60 anos, seu corpo não era tão flexível. A janela parecia ainda menor. Ela empurrou a trouxa de comida primeiro e depois começou a se contorcer pela abertura. A madeira arranhou suas costas, e ela sentiu uma dor aguda no quadril. Por um instante o pânico a dominou. E se ela não conseguisse? E se ficasse presa? Metade dentro, metade fora? "Força, dona Leocádia!" ouviu a voz de Sofia do lado de fora. O incentivo da jovem lhe deu um novo ânimo. Ela deu um último impulso, ignorando a dor, e caiu desajeitadamente na lama ao lado de Sofia. Elas estavam fora, livres. A chuva as encharcou instantaneamente. O vento uivava. Elas se levantaram cobertas de lama e correram, agachadas, ao longo do muro dos fundos, em direção à escuridão da mata. O terreno era escorregadio e traiçoeiro. Cada raio iluminava o caminho por um segundo, revelando raízes de árvores e pedras. Elas não ousaram olhar para trás. O convento era uma silhueta escura contra o céu tempestuoso. Suas janelas como olhos cegos. Leocádia segurava a mão de Sofia com força, puxando-a. Elas precisavam contornar o terreno do convento pela mata e alcançar a estrada principal, a alguns quilômetros de distância. Lá, teriam que andar até a cidade vizinha, onde pegariam o primeiro ônibus da manhã. A fuga estava longe de terminar. A parte mais perigosa estava apenas começando. Mas enquanto corriam pela noite escura e tempestuosa, encharcadas e com medo, Leocádia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu-se viva, completamente e perigosamente viva. O amanhecer chegou cinzento e lavado pela chuva. A tempestade havia passado, deixando para trás um ar limpo e poças de água barrenta no pátio do convento. O sino das laudes soou como sempre, pontual e indiferente ao drama da noite anterior. As freiras se reuniram na capela, as vozes sonolentas se unindo no primeiro canto do dia. Foi Irmã Beatriz, com seus olhos de falcão, a primeira a notar.
Havia um espaço vazio na fileira das noviças, o lugar de Sofia. Ela lançou um olhar rápido para Helena, que estava em seu assento elevado. Helena franziu a testa sutilmente, mas a oração continuou. Talvez a noviça estivesse doente. Após a oração, no caminho para o refeitório, Beatriz interceptou a noviça que dormia no quarto ao lado do de Sofia. "A irmã Sofia está indisposta?" perguntou, a voz baixa. "Eu não sei, irmã", respondeu a jovem, intimidada. "Não a ouvi sair esta manhã." Isso foi o suficiente. Com uma sensação crescente de alarme, Beatriz se dirigiu à ala das noviças. Bateu na porta de Sofia. Nenhuma resposta. Bateu mais forte. Silêncio. Ela girou a maçaneta. A porta estava destrancada. O quarto estava vazio e em perfeita ordem. A cama estava feita, como se ninguém tivesse dormido nela. Mas não havia sinal de Sofia. O pânico, frio e agudo, começou a subir pela espinha de Beatriz. Ela saiu do quarto e praticamente correu até o escritório de Helena. Entrou sem bater. "Ela sumiu", disse sem fôlego. "Sofia, ela não está no quarto." Helena, que estava revisando alguns documentos, levantou a cabeça, o rosto uma máscara de incredulidade. "O quê? Como assim sumiu? Verificou a enfermaria? A capela?" "Ela não está em lugar nenhum", disse Beatriz, a voz subindo uma oitava. "E isso não é tudo." Ela respirou fundo. "Sua irmã, Leocádia, também não está em seu quarto." O mundo de Helena pareceu parar por um segundo. A conexão foi instantânea e inegável. Leocádia, aquela víbora silenciosa, a traidora. A fúria substituiu o choque. "Organize uma busca, silenciosamente", ordenou Helena, a voz perigosamente calma. "Divida as irmãs de confiança em grupos. Verifiquem cada centímetro deste convento. A biblioteca, a adega, a estufa, o pomar. Não quero um alarme geral. Não quero pânico. Quero que as encontrem." Agora, enquanto Beatriz saía apressada para cumprir as ordens, Helena ficou sozinha em seu escritório, as mãos cerradas em punhos sobre a mesa. A traição de sua própria irmã era uma faca em seu peito. Como ela ousou? Depois de tudo o que Helena fez para protegê-la, para lhe dar um lar, a busca começou, discreta e metódica. As freiras, em pequenos grupos, vasculhavam o convento com o pretexto de uma inspeção de rotina após a tempestade. Elas olharam em armários, atrás de altares, em todos os cantos e recantos. Foi irmã Lúcia, a mesma que fazia a ronda noturna, quem encontrou a primeira pista. Na lavanderia, ela notou o hábito de noviça de Sofia, cuidadosamente dobrado sobre um dos tanques de pedra. Ao lado dele, uma pequena poça de água barrenta no chão, perto da janela dos fundos. Ao inspecionar a janela, ela viu o trinco quebrado e as marcas de lama no parapeito. Ela correu para contar a Beatriz, que por sua vez levou a notícia a Helena. A confirmação da fuga foi como um golpe físico. Elas haviam escapado. Por ali, por aquela janela esquecida. "A tempestade", sussurrou Helena, a compreensão e a fúria se misturando em seu rosto. "Elas usaram a tempestade para cobrir o barulho. E a velha Clara", acrescentou Beatriz, a mente conectando os pontos. "Ela sabia da janela. Ela sabe de tudo o que acontece nesta casa. E ontem, durante a recreação, ela não parava de olhar para o céu, falando sobre como a chuva seria forte. A traição era mais profunda do que Helena imaginara. Não era apenas sua irmã. Era um complô. Uma insurreição silenciosa dentro de seus próprios muros. Helena caminhou até a janela de seu escritório, olhando para o terreno encharcado. Para onde elas teriam ido? Duas mulheres, uma delas grávida, no meio de uma tempestade. Elas não poderiam ter ido longe. "Mande chamar o caseiro", ordenou a Beatriz. "Diga a ele para pegar a caminhonete e verificar as estradas ao redor. Pergunte nas fazendas vizinhas se viram duas mulheres, uma mais velha e uma jovem. Diga que a noviça teve um surto, uma crise mental, e que minha irmã, em sua ingenuidade, tentou segui-la para ajudá-la. Crie uma história, mas encontre-as." A fachada de calma do convento de Nossa Senhora da Esperança estava se desintegrando. O caos, contido e silencioso, se instalara. Helena sabia que cada minuto que passava diminuía suas chances de encontrar as fugitivas e abafar o escândalo. A corrida contra o tempo havia começado, mas Leocádia e Sofia já tinham horas de vantagem.
um avanço conquistado na escuridão e na chuva, enquanto seus perseguidores ainda dormiam, seguros em sua arrogância e em seus muros de pedra. Na manhã seguinte à fuga, a atmosfera no convento era insuportável. Embora nenhuma palavra oficial tivesse sido dita, a ausência de Leocádia e Sofia, juntamente com a busca frenética e os sussurros nos corredores, deixava claro que algo grave havia acontecido. Helena, sentindo o controle escorrer por entre seus dedos, convocou irmã Clara para seu escritório. Se Leocádia era a mente e Sofia o corpo da fuga, Clara era o espírito silencioso que a havia permitido, e Helena precisava quebrar esse espírito. Irmã Clara entrou no escritório lentamente, apoiada em sua bengala. Seu rosto estava sereno como sempre, mas seus olhos azuis, geralmente brilhantes, estavam velados por uma tristeza profunda. Ela não parecia uma conspiradora, mas uma santa em uma pintura antiga. Helena não ofereceu uma cadeira. Ela permaneceu de pé, atrás de sua mesa, uma juíza pronta para proferir uma sentença. Irmã Beatriz estava ao seu lado, como uma executora. Irmã Clara, começou Helena, a voz desprovida de qualquer calor. Vivemos juntas nesta casa por quase 50 anos. Eu sempre a respeitei como a decana de nossa ordem, um pilar de fé e sabedoria. Ela fez uma pausa. Mas ontem à noite, a senhora traiu essa casa. Traiu a mim e traiu a Deus. Irmã Clara permaneceu em silêncio, o olhar fixo no crucifixo na parede. Não se faça de desentendida, interveio Beatriz impaciente. Nós sabemos que a senhora ajudou aquelas duas. A janela da lavanderia, a escolha da noite da tempestade. Foi a senhora. Confesse. A velha freira finalmente baixou o olhar e o fixou em Helena. O que vocês queriam que eu fizesse? Perguntou ela, a voz frágil, mas firme. Que eu ficasse parada enquanto vocês planejavam destruir a vida de uma menina e de seu filho por nascer? Onde está Deus em um plano como esse, Helena? O uso de seu primeiro nome por irmã Clara foi um golpe. Era uma quebra de protocolo que a colocava não como uma subordinada, mas como uma igual, uma anciã julgando as ações de uma líder mais jovem. Você não sabe do que está falando, disse Helena, a raiva colorindo seu rosto. Você não entende as complexidades, as responsabilidades de liderar esta comunidade. Estávamos protegendo a todas vocês. Estávamos salvando a alma de Sofia de um pecado ainda maior. Salvando a alma dela ou salvando a reputação de vocês? Retrucou irmã Clara. Desde quando a compaixão se tornou um pecado e a crueldade uma virtude? Eu vi muitas meninas passarem por aquela porta dos fundos ao longo dos meus 87 anos. Meninas assustadas, enviadas para a vergonha e o silêncio. Eu me calei. Por obediência, por medo. Eu me calei e deixei que acontecesse. E cada uma delas pesou na minha consciência. Mas não desta vez. Não com Sofia, Leocádia, sua irmã. Ela me fez lembrar que a obediência a Deus às vezes exige a desobediência aos homens, ou às mulheres. As palavras de irmã Clara, ditas com uma calma devastadora, encheram a sala. Beatriz estava boquiaberta, chocada pela audácia da velha freira. Helena, por sua vez, sentiu-se exposta, julgada e condenada por uma autoridade moral que ela não podia contestar. Para onde elas foram? Helena perguntou, a voz quase um rosnado, agarrando-se à última peça de informação que poderia lhe dar algum controle. Me diga para onde Leocádia levou Sofia, e talvez Deus tenha misericórdia de sua alma insubordinada. Irmã Clara sorriu, um sorriso triste e cansado. Eu não sei, e se soubesse, não lhe diria. A única coisa que sei é que elas foram para um lugar onde a palavra esperança, o nome de nosso convento, talvez ainda tenha algum significado. A fúria de Helena transbordou. Você está confinada ao seu quarto até segunda ordem. Não falará com ninguém. Suas refeições serão levadas até você. Você passará seus dias em penitência e oração por seu grave pecado de orgulho e desobediência. Como quiser, Madre Superiora, disse irmã Clara, inclinando a cabeça. Meu quarto nunca me pareceu uma prisão. Mas este convento, ultimamente sim. Ela se virou e saiu lentamente do escritório, deixando para trás um silêncio pesado, carregado de derrota. Helena havia ganhado a batalha de autoridade, mas perdido a guerra moral. O testemunho de irmã Clara a havia despojado de sua justiça própria. Ela não era mais a protetora da fé, mas apenas uma administradora de segredos, uma guardiã de uma casa cuja fundação de hipocrisia estava, pela primeira vez, perigosamente exposta.
E ela estava sozinha, com apenas a lealdade fanática de irmã Beatriz para lhe fazer companhia, enquanto sua irmã, a verdadeira fonte de sua fúria, estava em algum lugar lá fora, livre e fora de seu alcance. A jornada de Leocádia e Sofia foi árdua. Após atravessarem a mata encharcada, elas alcançaram a estrada de terra ao amanhecer. Sujas de lama, exaustas e com frio, elas pareciam duas aparições fantasmagóricas. Caminharam por horas até a pequena cidade vizinha. A cada carro que passava, elas se escondiam na vegetação da beira da estrada, o medo da caminhonete do convento as impulsionando. Na rodoviária da cidade, um lugar pequeno e sonolento, Leocádia comprou 2 passagens para o Rio de Janeiro, o primeiro ônibus que saía naquela direção. De lá, elas pegariam outro para a região de Visconde de Mauá. Ela usou o chale para cobrir o máximo possível do rosto de Sofia, que tremia de nervosismo. No ônibus, enquanto se distanciavam das colinas que escondiam o convento, Sofia finalmente adormeceu, a cabeça encostada no ombro de Leocádia. Leocádia olhou para a jovem, para seu rosto sereno no sono, e sentiu uma onda de afeto protetor. Ela não era apenas uma noviça que ela ajudara. Era quase como uma neta, uma filha que a vida lhe dera tardiamente. Enquanto isso, de volta ao convento, o fracasso da busca azedava o humor de Helena. O caseiro voltou de mãos vazias. Ninguém tinha visto as fugitivas. Elas haviam desaparecido como fumaça. A pressão sobre Helena era imensa. A ausência de Sofia precisava ser explicada às outras freiras. A história oficial, cuidadosamente elaborada por ela e por Beatriz, foi que Sofia tivera uma grave crise nervosa, um delírio espiritual, e que, em seu estado confuso, fugira. Leocádia, preocupada, teria ido atrás dela para tentar ajudar. Foi anunciado que a família de Sofia já havia sido notificada e estava cuidando do assunto. A história era frágil, mas a disciplina e o hábito de não questionar a autoridade fizeram com que a maioria das freiras a aceitasse, pelo menos na superfície. Mas o medo e a desconfiança haviam sido plantados. O convento, antes um lugar de ordem previsível, agora era um lugar de segredos e incertezas. 2 dias depois, Helena recebeu um telefonema. Era o bispo. A notícia, de alguma forma, havia vazado. Talvez através de um funcionário do convento ou de alguém na cidade que ouvira a história do caseiro. A versão que chegou ao bispo era distorcida, mas alarmante. Uma noviça havia fugido do convento em circunstâncias misteriosas. A conversa foi um pesadelo para Helena. Ela tentou manter a calma, repetindo a história da crise nervosa. O bispo, um homem astuto e preocupado com a imagem da igreja, não pareceu convencido. Madre Superiora, espero que a senhora tenha esta situação sob controle, disse ele, a voz fria através da linha. Qualquer tipo de escândalo, especialmente às vésperas da celebração do bicentenário, seria lamentável. Estarei fazendo uma visita pastoral na próxima semana. Não é a visita oficial, mas uma visita preliminar. Quero entender pessoalmente o que está acontecendo em sua abadia. Helena desligou o telefone, a mão tremendo. A visita do bispo. Era seu pior pesadelo se tornando realidade. Ela se sentou em sua cadeira, a cabeça entre as mãos. Tudo estava desmoronando. Sua autoridade, a reputação do convento, sua vida inteira de trabalho e sacrifício. E a culpa, ela sabia, era de uma pessoa, Leocádia. Sua irmã, com sua intromissão e seu senso de justiça tacanho, havia destruído tudo. Em sua mente, Helena se via como a vítima. Ela estava apenas seguindo as regras, fazendo o que sempre fora feito para proteger a instituição. Leocádia, com sua rebeldia, era o agente do caos. A raiva que sentia era tão intensa que a sufocava. Ela não conseguia ver a própria culpa, a crueldade de seus planos para Sofia. Ela só via a ameaça à sua ordem, ao seu poder. A fuga de Leocádia e Sofia não as libertou apenas fisicamente. Libertou a fúria e o medo de Helena, que agora precisava encontrar um bode expiatório. E como Leocádia não estava lá para ser punida, a narrativa precisava ser construída. A história de uma viúva ingrata e desequilibrada, que, influenciada pelo demônio da discórdia, corrompeu uma jovem noviça e trouxe a desgraça para a casa de Deus. Era uma história que ela começou a contar a si mesma, repetidamente, para se convencer.
E era a história que ela contaria ao bispo. Leocádia não seria apenas uma fugitiva. Seria transformada em uma pária, uma pecadora, uma mentirosa. Seria o preço que Helena a faria pagar por ter desafiado seu silêncio. Uma semana depois, Leocádia estava sentada na varanda da casa de Eulália Guedes em Visconde de Mauá, observando Sofia ajudar a nova tia a colher lavanda no jardim. A jovem sorria, um sorriso genuíno que Leocádia nunca a vira dar no convento. O sol da montanha parecia tê-la trazido de volta à vida. Estavam seguras. Foi então que o carteiro entregou uma carta. Era um envelope oficial, com o brasão da diocese. O coração de Leocádia gelou. A carta era uma convocação formal. Ela deveria se apresentar no convento de Nossa Senhora da Esperança, em 2 dias, para uma reunião com a Madre Superiora e o bispo Dom Mateus. A carta deixava claro que sua presença era obrigatória para esclarecer os eventos recentes. Sofia ficou apavorada. Não vá, dona Leocádia. É uma armadilha, Eulália concordou. Eles querem puni-la. Não lhes dê essa satisfação. Mas Leocádia sabia que precisava ir. Fugir para sempre a tornaria culpada aos olhos de todos. Ela precisava enfrentar sua irmã, o bispo, o sistema. Não por eles, mas por si mesma. Ela precisava dar voz à sua verdade, mesmo que ninguém acreditasse. Eu vou, disse ela, com uma calma que surpreendeu a todas. Mas não irei sozinha. 2 dias depois, a cena que abriu esta história se desenrolou, mas desta vez, com um contexto completo. Leocádia não foi expulsa em uma sala vazia. Ela foi julgada. Ela estava sentada no escritório de Helena. Do outro lado da mesa estavam a Madre Superiora, a irmã Beatriz e, na cadeira central, o bispo Dom Mateus, um homem imponente de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. O bispo a ouviu primeiro. Com uma voz clara e firme, Leocádia contou tudo. Desde sua chegada ao convento, a tristeza de Sofia, a crueldade de Beatriz, a visita noturna do padre Afonso, a conversa que ouviu atrás da porta, o plano para exilar Sofia e roubar seu filho. Ela falou sem raiva, apenas com a força da verdade. Quando ela terminou, o silêncio na sala era pesado. O bispo olhou para Helena, a sobrancelha arqueada. Helena, pálida mas composta, apresentou sua versão, a versão que ensaiara por dias. Sua Excelência, minha irmã, que Deus a perdoe, está confusa. O luto por seu marido a deixou mentalmente instável. Ela chegou aqui perturbada e projetou suas fantasias em uma situação delicada. Ela então contou a história de uma noviça fraca que caiu em tentação e que o convento, em sua misericórdia, estava planejando cuidar dela discretamente para evitar um escândalo público que mancharia o nome da jovem para sempre. A fuga, segundo Helena, foi um ato de loucura, instigado pelas ideias delirantes de Leocádia. E o padre Afonso? Perguntou o bispo. Ele foi transferido por razões administrativas, não tem nada a ver com isso. Respondeu Beatriz rapidamente, talvez rápido demais. O bispo olhou de uma para a outra. Era a palavra de uma viúva instável contra a da respeitada Madre Superiora. Institucionalmente, a escolha era óbvia. Senhora Pires, disse o bispo, voltando-se para Leocádia, o tom paternalista e condescendente. Eu entendo que suas intenções possam ter sido boas, mas seus métodos foram desastrosos. A senhora agiu fora da autoridade da igreja, causou uma desordem grave e colocou em risco a reputação desta casa sagrada. Suas acusações contra um sacerdote e a Madre Superiora são extremamente graves e, francamente sem provas, parecem fruto de uma mente aflita. Foi nesse momento que Leocádia proferiu a frase que selaria seu destino. Minha prova não está aqui, Excelência. Minha prova está segura, em uma casa nas montanhas, com o coração de seu filho batendo dentro dela. A menção direta ao bebê fez Helena recuar. Era a confirmação que o bispo não queria, mas que agora não podia ignorar. No entanto, admitir a verdade significaria um escândalo de proporções gigantescas. A solução mais fácil era silenciar a fonte do problema. Sua presença aqui é insustentável, declarou o bispo, o rosto uma máscara de desaprovação. A Madre Superiora tem minha total autoridade para tomar as medidas que julgar necessárias. E foi então que Helena, com a bênção do bispo, pronunciou a palavra expulsão. Você está expulsa desta comunidade, Leocádia, disse ela,
a voz fria e vitoriosa. Suas acusações são consideradas calúnias. Você não é mais bem-vinda em nenhuma propriedade desta diocese. Leocádia se levantou. Ela sentiu os ossos protestarem, mas sua espinha estava mais reta do que nunca. Ela olhou para o bispo, para sua irmã, para a figura rígida de Beatriz. Eles eram o sistema, o poder, a instituição. E ela era apenas uma mulher. Mas ela tinha a verdade. Vocês podem me expulsar destes muros, disse ela, mas não podem apagar o que eu vi. E o silêncio tem um preço muito alto. Eu paguei o meu por 50 anos. Não pagarei mais. Que Deus tenha misericórdia de vocês, pois compaixão vocês não têm nenhuma. Ela se virou e saiu. Ao caminhar pelo corredor, não se sentia derrotada. Sentia-se livre. Ela havia perdido a batalha contra a instituição, mas vencera a guerra por sua própria alma. A expulsão não foi uma punição. Foi sua graduação. Ela saía do convento não como uma pecadora, mas como uma mulher que finalmente aprendera a falar. E sua voz, ela sabia, ecoaria por muito mais tempo que as orações hipócritas que deixava para trás. Deixar o convento de Nossa Senhora da Esperança pela última vez foi como acordar de um longo pesadelo. Leocádia caminhou pela estrada de terra, a pequena mala na mão, sem olhar para trás. O ar do lado de fora dos muros parecia mais leve, mais fácil de respirar. Ela não voltou para São João del Rei. Aquela cidade estava cheia de fantasmas de uma vida que não era mais sua. Com o pouco dinheiro que lhe restava da herança de sua mãe, o mesmo que usara para a fuga, ela decidiu recomeçar em um lugar novo. Eulália, a tia-avó de Sofia, sugeriu Tiradentes. É uma cidade de artistas e sonhadores, disse ela. Um bom lugar para almas que precisam se curar. Leocádia encontrou uma pequena casa para alugar nos arredores da cidade, com um quintal grande e abandonado. Era humilde, mas era sua. Pela primeira vez na vida, era um espaço que pertencia apenas a ela. Os primeiros meses foram difíceis. A solidão era uma companheira constante. Aos 60 anos, recomeçar do zero era assustador. Ela viveu de forma frugal, usando suas habilidades de costura para fazer pequenos concertos para os vizinhos, ganhando o suficiente para o aluguel e a comida. Sua maior alegria era o quintal. Ela passou horas limpando o mato, preparando a terra, plantando. Primeiro, uma horta. Alface, tomate, couve. Depois, um canteiro de ervas. Hortelã, alecrim, manjericão, cidreira. Por fim, as flores. Rosas, margaridas, lavanda. O jardim tornou-se sua terapia, sua metáfora. Cada semente plantada era um ato de fé no futuro. Cada erva daninha arrancada era um ressentimento, uma memória amarga sendo removida de sua alma. Ela cuidava da terra com o mesmo carinho e dedicação que um dia dedicou a uma casa que nunca foi verdadeiramente sua. E a terra, em troca, lhe dava vida, cor, perfume. Aos poucos, ela começou a criar raízes em Tiradentes. As pessoas da cidade, a princípio curiosas sobre aquela senhora quieta e solitária, foram conquistadas por sua serenidade e pela qualidade de seus vegetais e chás, que ela começou a vender em uma pequena banca na feira de sábado. Ela não falava muito sobre seu passado, mas as pessoas sentiam que havia uma história ali. Chamavam-na de a Senhora das Ervas, uma mulher com mãos que curavam plantas e, de alguma forma, com um olhar que parecia entender a dor dos outros. Ela mantinha contato com Sofia e Eulália por cartas. Sofia deu à luz um menino saudável, a quem chamou de Arthur. Nas cartas, ela descrevia a alegria e os desafios de ser mãe, e em cada palavra, Leocádia sentia o eco de sua própria vitória. Ajudar a salvar aquela pequena família era a maior realização de sua vida. Os anos passaram. Leocádia comprou a pequena casa, usando o dinheiro da venda de seus produtos. Tornou-se uma figura conhecida na cidade. Uma anciã sábia, cercada por seu jardim exuberante. As crianças gostavam de visitar seu quintal para ouvir suas histórias. Não a do convento, mas histórias sobre plantas, pássaros e estrelas. Ela nunca mais viu Helena. Soube, por boatos que viajavam pelas redes da igreja, que o convento passou por uma reestruturação após a visita do bispo. Padre Afonso desapareceu, transferido para um lugar remoto. Irmã Beatriz foi enviada para outra congregação, e Helena permaneceu como madre superiora,
governando um reino de silêncio ainda mais profundo, uma rainha em um castelo de segredos bem guardados. Leocádia não sentia ódio, apenas uma profunda tristeza por sua irmã, que havia escolhido o poder em vez do amor, a instituição em vez das pessoas. Em seu pequeno sítio em Tiradentes, Leocádia encontrou a paz que procurara no convento, mas não era uma paz de silêncio e regras. Era uma paz barulhenta, cheia do zumbido das abelhas, do cacarejar das galinhas, do riso das crianças e, acima de tudo, do som de sua própria voz, falando quando queria, calando-se quando desejava. Ela não encontrou Deus nos corredores frios de uma abadia, mas no calor do sol em seu rosto, na lealdade de um cão vira-lata que adotou e na liberdade de ser, finalmente e completamente, ela mesma. Agora, aos 78 anos, Leocádia Pires era a personificação da resiliência. Sua pele, marcada pelo sol e pelo tempo, contava a história de uma vida vivida em suas próprias condições. Seu corpo, embora mais lento, ainda era forte, nutrido pelo trabalho diário na terra que tanto amava. Naquela manhã, sentada em sua varanda, ela terminava seu café quando o jovem carteiro, neto do carteiro que primeiro lhe entregou a carta da diocese, chegou com um sorriso. Uma encomenda para a senhora, dona Leocádia. Era um pacote pequeno e um envelope grosso. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Sofia. Ela abriu o envelope primeiro. Dentro, uma longa carta e várias fotografias. As fotos mostravam Sofia, agora uma mulher madura e sorridente, ao lado de um homem de aparência gentil e de um jovem alto e bonito, com os mesmos olhos castanhos da mãe, Arthur. Ele estava se formando no ensino médio. Em uma das fotos, ele segurava o diploma, o orgulho estampado em seu rosto. A carta de Sofia era cheia de gratidão e notícias. Contava sobre sua vida, sobre como conheceu seu marido, um professor, e sobre como Arthur era um filho maravilhoso que sonhava em ser médico. E nada disso, minha querida Leocádia, teria sido possível sem a senhora. Dizia um trecho da carta. A senhora não apenas me salvou do convento. A senhora me ensinou o que é a verdadeira coragem. A senhora me deu uma vida. Arthur sabe tudo sobre a avó do coração, que tornou sua existência possível. Ele espera um dia poder conhecê-la e agradecê-la pessoalmente. Leocádia dobrou a carta, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que parecia transbordar de sua alma. O ciclo de dor que ela testemunhara e experimentara havia sido quebrado. Em seu lugar, uma nova vida, cheia de amor e promessas, havia florescido. Ela então abriu o pequeno pacote. Dentro, havia um saquinho de pano bordado. Ela o abriu e despejou o conteúdo em sua mão. Eram sementes, pequenas, escuras e cheias de potencial. Um bilhete anexo dizia: sementes de girassol, para que a senhora possa plantar mais luz em seu jardim, assim como plantou em minha vida. Leocádia sorriu. Girassóis, flores que se voltam para o sol, que buscam a luz incansavelmente. Que metáfora perfeita. Ela se levantou, a carta e as fotos em uma mão, as sementes na outra. Caminhou até um canto ensolarado de seu jardim, um lugar que estava preparando para um novo canteiro. Ajoelhou-se na terra fofa e, com os dedos, abriu pequenos buracos. Colocou uma semente em cada um, cobrindo-as gentilmente com a terra escura e rica. Enquanto plantava, ela refletia sobre sua jornada. O povo da cidade a chamava de a velha que enfrentou as freiras, mas ela sabia que a batalha não fora contra elas, fora contra o medo. O medo de falar, o medo de ser julgada, o medo de ficar sozinha. O convento não a ensinara sobre Deus, mas a ensinara sobre si mesma. Mostrara-lhe a força que ela não sabia que possuía. A verdadeira fé, ela concluiu, não era sobre se ajoelhar em silêncio dentro de paredes de pedra. Era sobre se levantar e defender o que é certo, mesmo quando sua voz treme. Era sobre plantar sementes de bondade em um mundo que muitas vezes parece infértil. Era sobre entender que nunca é tarde demais para florescer. O sol da manhã aqueceu suas costas. O perfume de hortelã flutuava no ar. As galinhas ciscavam por perto. Naquele pequeno pedaço de terra em Tiradentes, Leocádia Pires, a viúva, a fugitiva, a jardineira, encontrou seu paraíso. Não um paraíso prometido após a morte, mas um paraíso construído com as próprias mãos, regado com coragem
e iluminado pela verdade, e era mais do que suficiente. A história de Leocádia nos ensina que, às vezes, os maiores atos de fé são os de rebeldia silenciosa, que a verdadeira liberdade floresce quando ousamos plantar nosso próprio jardim, longe dos muros que tentam nos conter. Se esta jornada, da submissão à sua própria voz, tocou você, deixe um like para que mais pessoas a conheçam. Comente abaixo o que significa liberdade para você. E claro, inscreva-se para não perder nenhuma das histórias de coragem que ainda temos para contar. Porque como as sementes de girassol de Leocádia, cada história compartilhada é uma chance de espalhar mais luz.